Eu só gosto de ressaltar, portanto, que a doença, além de genética, é hereditária. Esses dois termos não são sinônimos. Existem doenças que alteram o material genético sem que a alteração venha nem do pai nem da mãe. O melhor exemplo que eu posso dar é a síndrome de Down. É genética em 100% dos casos e não é hereditária. Então, um casal que tem um filho com síndrome de Down, a princípio não tem o risco aumentado de ter outro filho com síndrome de Down. Mas um casal que tem um filho com adrenoleucodistrofia tem o risco aumentado de ter outro filho com adrenoleucodistrofia, porque além de ela ser genética, ela é hereditária. Essa matemática é justamente explicada dentro do contexto do aconselhamento genético, que é o que nós fazemos aqui todos os dias, obviamente não só para a adrenoleucodistrofia, mas também para a adrenoleucodistrofia. É uma matemática que quem nos ensinou foi Gregor Mendel, com os seus experimentos de ervilha. Ele simplesmente definiu que a gente herda de cada cromossomo, de cada gene, uma cópia do pai e uma cópia da mãe. Por exemplo, do cromossomo X, as mulheres, como já explicado, têm 2 cromossomos X. Como que isso aconteceu? Um X veio com o espermatozoide, outro X veio com o óvulo. Sempre assim. No caso do homem, como falamos, o Y veio do espermatozoide, porque o óvulo não contém Y, e o X veio do óvulo. Então, se um casal tem um filho que está confirmadamente diagnosticado com adrenoleucodistrofia, o correto, o mais moderno, é primeiro confirmar qual é o erro genético que existe dentro deste gene da pessoa com adrenoleucodistrofia. Para quê? Primeiro, para ter 100% de certeza que estamos falando da doença adrenoleucodistrofia. E segundo, porque ao fazer isto, qualquer pessoa dessa família que não tenha a doença, ou até outras que tenham também, poderá ser testado para aquele erro específico. Por exemplo, a mãe de uma pessoa com adrenoleucodistrofia poderá ser testada e poderíamos confirmar se ela é ou não portadora da mutação. E isso é fundamental para calcular a matemática que você citou agora há pouco. Porque se ela não for portadora, então os riscos de ter um outro filho com adrenoleucodistrofia são extremamente baixos. Foi um acidente genético que aconteceu e a princípio não deve se repetir nas futuras gestações desse casal. Porém, como na maioria das vezes, se a mãe é portadora, então quase sempre ela tem, quando é portadora, ela tem alteração numa cópia do gene, a outra normal. Quase sempre é assim, quando é portadora. Então, ela produz metade dos óvulos dela com um X normal e metade dos óvulos dela com um X com a mutação. Pronto. Dependendo de um verdadeiro sorteio de qual óvulo será fecundado, se é um que tem a alteração ou um que não tem, esta alteração vai ser passada para frente do ponto de vista da mãe. E aí vem a genética do pai. Um homem tem metade dos seus espermatozoides carregando um cromossomo X e metade dos espermatozoides carregando um cromossomo Y. Dependendo de qual desses dois fecundar o óvulo da mulher, nós teremos a matemática. A matemática pode ser de uma mulher portadora, ter um óvulo sem a mutação, sendo fecundado pelo espermatozoide. Pode ser um espermatozoide que tem um X, vai nascer uma mulher sem adrenoleucodistrofia, ou pode ser um espermatozoide que tem um Y, vai nascer um homem sem adrenoleucodistrofia. Agora, se esse óvulo dessa mulher é um óvulo que carrega a mutação, se o espermatozoide carregar um X, vai ser uma mulher portadora, muitas vezes sem sintomas, como a gente falou. Agora, se a mulher tiver um óvulo que carrega a mutação, fecundado por um espermatozoide que carrega o cromossomo Y, nascerá um menino que tem a sua única cópia desse gene alterada. Então ele vai desenvolver uma das duas formas da doença. Resumindo tudo isso que eu falei, uma mulher que é portadora, se tiver um filho homem, tem 50% de chance de que ele venha a ter a doença. Também tem 50% de chance que um filho homem
não venha a ter a doença. Eu quero enfatizar isso porque muitas pessoas acham que neste caso, se tiver filhos homens, eles terão a doença. Não é verdade. A chance de virem a ter a doença é igual à chance de não virem a ter a doença. Como todo homem, tem um cromossomo X e um cromossomo Y. O cromossomo X dele carrega a alteração. Se ele tiver 30 filhas mulheres, para quantas ele vai passar o cromossomo X dele? Todas, porque são mulheres. Senão ele teria passado o Y. Então, se ele tiver 30 filhas mulheres, 100% delas serão portadoras. Não precisava, na verdade, nem ter feito o teste para ter essa informação. Isto que é o aconselhamento genético.